Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, caros ouvintes. O tema do episódio de hoje é o manejo do diabetes mellitus na pessoa idosa. Sabemos que o pico da prevalência do diabetes ocorre entre os idosos. Simultaneamente, muitos idosos apresentam histórico de décadas convivendo com essa condição de saúde e suas consequências, como a doença renal, amputações, declínio funcional e a demência. No episódio de hoje, vamos desmistificar o manejo do diabetes mellitus na pessoa idosa, dos ajustes na medicação aos cuidados com a fragilidade. Eu, Marco Túlio Sintra, membro do Conselho Consultivo Pleno, tenho o prazer de estar conversando hoje com o endocrinologista Saulo Cavalcante e a nutricionista Simone Febrantes Pinto, a quais já agradeço imensamente estarem conosco nesse episódio muito especial do SBGG Cast. E para não perder tempo, né? Primeiro conversando com o Saulo, obrigado por estar aqui conosco. E essa oportunidade, vou começar com uma pergunta muito importante para a geriatria e gerontologia e difícil ao mesmo tempo. No dia a dia, no cuidado com a pessoa idosa com diabetes, especialmente os mais frágeis, a hipoglicemia é um problema frequentemente subdiagnosticado. A manifestação pode ser muitas vezes sutil, quedas, confusão mental. Quais os cuidados devemos ter com o manejo farmacológico para evitar a hipoglicemia? Caro Saulo, que importante demais estar contigo aqui conosco, por favor, responda para nós. Inicialmente, muito obrigado à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em especial ao Marco Túlio, um convite tão honroso para estar aqui com vocês dois. Realmente, essas reuniões são fundamentais, porque o link é muito forte da Sociedade Brasileira de Diabetes com a Sociedade Brasileira de Geriatria, o que é fundamental. Quanto à sua pergunta de uma forma objetiva, vamos lembrar que isso que você falou é fundamental, porque a hipoglicemia não é sempre aquilo que as pessoas pensam. Você pergunta a pessoa o que é hipoglicemia, a pessoa fala, é tonteira, fraqueza, a pessoa cai. Não, 90% das vezes não ocorre isso. A pessoa pode ter, inclusive, distúrbio de comportamento. Você ficar agressivo com palavras ou fisicamente, e não ter esses sintomas clássicos da hipoglicemia. Mas pode levar a problemas graves, como a queda, levando a fratura, principalmente nos idosos. Então, é fundamental a gente evitar a hipoglicemia. E a hipoglicemia no idoso é muito mais importante do que a hiperglicemia. Ambos são importantes, mas a hiperglicemia vai causar problemas a longo prazo. Eu não sei se aquele idoso de 80 anos vai ter problemas a longo prazo, mas é importante sim. Mas a hipoglicemia não, ela pode causar problemas dentro de minutos, pode levar à mortalidade em questão de minutos. Então daí que é importante nós diagnosticarmos a hipoglicemia e sabermos conduzir. Quanto à droga, que eu vou deixar a parte mais adicional para a Simone, quanto à droga, nós temos que evitar o máximo possível as drogas que causam hipoglicemia. No nosso arsenal terapêutico, as que mais causam hipoglicemia são as sulfonilureias, embora os laboratórios falem que as modernas causam pouco, não causam pouco, causam menos, mas causam também, né? Muito cuidado com a insulina, saber insulinizar, porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu sou enfermeira, eu ajudo o meu pai a aplicar, mas ela sai de manhã e volta à noite. A maioria dos idosos fica sozinho em casa. Então, isso é importante. Outra coisa, como falei, dá o diagnóstico, porque às vezes fala, não, papai não tem tonteira, não tem nada disso, não cai. Mas ele pode estar tendo sintomas como distúrbio de comportamento. Então, é importante isso. Então, primeiro, evitar essas medicações do arsenal que causam hipoglicemia, isso é fundamental. E segundo, é que a Simone vai nos falar, talvez com mais propriedade, a orientação alimentar. Porque não adianta você estar dando a quantidade certa, e o idoso a gente sabe que ele tem diminuição do apetite, né? Ele pode não comer aquilo que você fala que está comendo. Ele muitas vezes esquece, ele tem alterações cognitivas. Você pergunta se almoçou, pai, almocei, e ele não almoçou, certo? Ou às vezes brincou com comida, né? Pôs 2 garfos de arroz na boca, com uma colher de sopa de canja e falou que almoçou. Então, essas coisas são importantes no idoso, porque a hipoglicemia, ela vai numa progressão, mas pode ser também de uma forma aguda. Ele pode ir numa progressão lentamente, um dia dar uma fratura de colo de fêmur nesses indivíduos. Então, o que eu quero fundamentalizar, primeiro, saber dar diagnóstico, segundo, valorizar,
Terceiro, evitar as drogas que causam hipoglicemia, porque as outras drogas, elas não causam hipoglicemia. Inibidor de EP4, os agonistas receptor de GLP-1, as glitazonas, essas não causam hipoglicemia. Teve até o caso de uma japonesa de 86 anos de idade, tentou suicídio com inibidor de EP4, não aconteceu nada, e ela tomou 17 vezes a dose correta. Então a gente vê, e eles comprovaram que eles dosaram o inibidor de EP4 no braço dela e estava autista, quer dizer, ela tomou inibidor de EP4, não era teatro. E segundo, que a glicose manteve-se normal durante 8 horas que eles seguiram ela. Então, essa é a minha síntese sobre a hipoglicemia. Não, muito importante falar da sulfonilureia, há uma classe às vezes traiçoeira até pela interação medicamentosa, tipo assim, acho que a família me ligou caindo, dose caindo, eu não sabia que a pessoa estava com infecção urinária e tinha ido no outro médico tomando uma quinolona, e aí fez interação e começou a ter quedas por hipoglicemia, nem era uma reação da infecção urinária. Ô Simone, prazer estar aqui contigo juntos, né? Nós que estamos juntos aí no Conselho Consultivo Pleno da SBGG e também da comissão da SBGG Cash. Obrigado por estar conosco aqui no episódio. E continuando com a hipoglicemia, que é um tema importante para nós, quais cuidados que devemos ter com a alimentação da pessoa idosa para evitar a hipoglicemia? Quais recomendações valiosas podemos dar aos pacientes e seus respectivos cuidadores para evitar esse problema grave que pode estar acontecendo aí ao longo da vida da pessoa idosa que tem diabetes? Muito obrigada aí pelo convite, né, por estar conversando com o Marco Túlio aí, nosso amigo, e o professor Saulo. Essa questão da hipoglicemia realmente é uma questão que merece muita atenção dos cuidadores, dos próprios pacientes, das pessoas idosas, mas o que a gente pede, né, para chamar a atenção, nem sempre as pessoas têm o aparelho disponível para medir a sua glicemia, para saber se está com hipoglicemia. Então, alguns sinais mesmo, quando demoram para se alimentar de uma refeição para outra, né, às vezes 3 horas, 4 horas, 5 horas, grande tempo de uma refeição para outra, chama atenção às vezes a pessoa, né, o paciente ali que começa a bocejar, ficar sonolento, não responsivo. Então pode ser um dos sinais aí de uma hipoglicemia. E aí o que a gente precisa reforçar na parte nutricional? Primeiro, não ficar longos períodos aí sem se alimentar. Então essa história de às vezes 4 horas, 5 horas ou mais sem se alimentar, a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas eu não costumo comer, beliscar no meio, né, do dia", porque as pessoas entendem que não é o correto. Mas para a pessoa idosa, a gente precisa respeitar ali, às vezes 5, 6 refeições ao longo do dia. Café da manhã, um lanche no meio da manhã, um almoço, um lanche no meio da tarde, um jantar, que pode ser entendido como comida mesmo, ou um lanche mais reforçado, e uma ceia. Chamo atenção principalmente para essa última refeição, que seria a ceia, por exemplo, porque muitas vezes o jantar ele é feito ali 5h30, 6 horas, 7 da noite, até 8, né, dependendo, e ele só vai tomar café no dia seguinte, às vezes mais de 12 horas depois. Então essa última refeição, ela precisa ter proteína, para a gente conseguir manter o índice glicêmico ali mais comprido ao longo da madrugada, e ter essa refeição de ceia para ficar mais, né, reduzir aquele longo período de sem se alimentar durante a noite. Porque a gente acaba tendo muitas vezes uma hipoglicemia ou no meio da madrugada ou no início da manhã, né. Eu recebo por muitas vezes no consultório ou em consulta domiciliar uma queixa que é a seguinte: "Ah, eu acordo com náusea, com mal-estar, às vezes chego até a vomitar". E aí a gente vai fazer uma retrospectiva das últimas 2 refeições, do jantar e da ceia ou não ceia, e às vezes acrescentando essa última refeição, já corrige esse mal-estar de manhã, que é por conta muitas vezes de uma hipoglicemia. E aí ainda em alguns casos, né, Marco, a gente precisa também orientar uma suplementação específica
para ajudar a manter esse índice glicêmico noturno, para não fazer essa queda aí repentina de glicemia. Então, claro que isso tem que ser muito bem individualizado, né. Então, para a gente resumir aí, a gente precisa pensar na frequência da alimentação, ela não pode ser muito longa de uma refeição para outra, então 3 horas, digamos assim, né. Muito bem lembrado, como o professor Saulo coloca, do que a pessoa está comendo naquela refeição, a quantidade efetiva, né, porque às vezes é como ele falou, tomou 2 colheres de sopa, "Ah, jantei", né, e aí isso não vai sustentar mesmo o padrão glicêmico. Então a frequência, o que está comendo e sempre lembrar de em todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar e as refeições intermediárias, um lanche da manhã, um lanche da tarde e a ceia, tem que ter proteína também, porque senão sobe muito rápido. Por exemplo, só come a fruta no meio da manhã ou uma fruta no meio da tarde, né, acaba subindo muito rápido a glicemia, mas logo ela não se sustenta. Então a gente precisa sempre incluir alguma fonte proteica, que pode ser iogurte, queijo, leite mesmo, né, ou uma leguminosa, se for na hora do almoço ou janta, como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, para a gente ajudar a sustentar essa questão de índice glicêmico. Outra forma é também incluir alguma fonte de gordura, então, por exemplo, as oleaginosas, né, interessante. Com amendoim, com castanha, com nozes. Acrescentar uma colher de sopa, por exemplo, em cima de uma fruta, já ajuda, né. Então são dicas aí práticas para ficar atento. Ô Simone, muito importante foi colocado aqui, porque no dia a dia, o que nós vemos, né, um café da manhã bom, né, de rei, um almoço de príncipe, mais ou menos, e depois ali aqui em Minas, né, vai ser polvilho, broinha, né, pão de queijo, mas enfim, carboidratos. E geralmente boa parte dos idosos aboliram o jantar. E aí uma pessoa com diabetes vai terminar a última refeição às 5 às 6, 7 horas da noite e vai comer o outro dia às 8 horas da manhã. Quer dizer, 12, 13, às vezes 15 horas sem alimentar. Isso não vai dar certo. É aquele paciente que cai de madrugada, né? E acha que está caindo pela velhice, e muitas vezes está caindo por glicemia, e nem é por medicação, mas por erro alimentar. Não, excelente. Ô, Marco Túlio, eu podia, antes da segunda pergunta, complementar uma pequena coisa. Claro, por favor. Aliás, 2 tópicos. Primeiro, é muito importante a interação do endocrinologista com a nutricionista, porque a maioria dos diabéticos tipo 2, eles não estão em uso de insulina e nem de sulfonilureia, então fica preocupado que ele não vai ter hipoglicemia, mas a célula beta vai morrendo, então ele vai insulinizar esse paciente. E a nutricionista não sabe que ele insulinizou, quer dizer, mudou de um paciente A para B, o mesmo paciente virou de A para B que ele foi insulinizado. Então isso é importante para ela criar em cima da alimentação uma nova alimentação para esse paciente. E outro dado que eu acho fundamental, quando a gente diz mudança de estilo de vida, tão importante quanto a alimentação é o exercício físico, que às vezes o próprio médico diz para o paciente: você está fazendo uso de insulina, mas você agora está alimentando direitinho, está com ótimo nutricionista, agora vamos começar a fazer exercício físico. Às vezes aquela pessoa empolga, ele empolga, começa o exercício físico, exercício até vicia, um vício positivo, mas vicia. E aí começa a correr 1 quilômetro, depois 2 quilômetros, daí assusta, está correndo 4. Aí vai ter hipoglicemia pelo exercício físico que não foi comunicado à nutricionista, ela não mudou a alimentação. Então esses 2 aspectos eu acho importante, a interação do médico com o nutricionista e, em segundo lugar, o exercício físico também ficar de conhecimento da nutricionista. Ah, e mais uma coisa que eu lembrei também, além dessa, né, interface da nutricionista com o geriatra, com o endócrino, que é importante mesmo, a gente também tem que orientar as famílias e as pessoas idosas a terem algum alimento ali de resgate rápido para esse momento, às vezes, de hipoglicemia, né. Então é um momento que tem que ter a balinha ali fácil disponível, ou uma bebida açucarada mesmo, né, como um suco, enfim, que vai ter uma liberação mais rápida ali, para a gente reverter a questão da hipoglicemia. Então é importante, né, deixar essas coisas, esses alimentos aí emergenciais aí,
disponíveis, mesmo dentro do carro, né, se a pessoa tem o hábito de dirigir, de estar em movimento com o carro, ou no bolso, né, para ficar mais fácil também acesso, mas precisa ter esses resgates aí de emergência. Não, como eu disse aqui, né, dicas valiosas, né? Saulo, muitas pessoas idosas diabéticas são obesas. E mesmo quanto idosas, elas continuam muitas vezes ainda ganhando peso. No entanto, é frequente as consequências, por exemplo, osteoarticulares, que vão fazer que esses pacientes evoluam com sarcopenia secundária. A obesidade sarcopênica é um desafio à prática diária. Como ajustar o tratamento para alcançar as metas terapêuticas e, simultaneamente, reduzir o peso, mas sem causar perda de massa e força muscular? Talvez seja a pergunta de US$ 1 milhão, mas aí eu vou passar para uma pessoa extremamente capacitada. Saulo, nos ajude. Sem dúvida é pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem sabe um dia um de nós três aqui vai descobrir e aí vai ficar trilionário. E mais do que isso, vamos salvar muitos diabéticos obesos. Na verdade, essa pergunta é interessante porque a maioria das pessoas obesas não são idosos. O índice de pessoas idosas obesas é muito, muito menor do que da pessoa não idosa. Mas tem ainda uma quantidade importante idosos obesos, sim. Isso é verdade. Agora, nós temos que lembrar, em cima dessa pergunta, que o índice de peso em excesso é diferente do não idoso para o idoso. O não idoso normal seria 18,5 a 25, arredondando, e no idoso é 22 a 27. Então, a pessoa que está com um MC de 26, não idoso, ele está com excesso de peso, mas se ele for idoso, ele não está com excesso de peso. Não vamos emagrecer essas pessoas, a não ser por estética, certo? Muito bem. Então, o que é que nós fazemos se nós pegamos o que você falou, uma pessoa obesa, quer dizer, o MC acima de 30, certo? E o que nós fazemos para que ele perca peso e ele não diminua a massa muscular? Porque todo idoso, ou quase todo, praticamente todo idoso, tem algum grau de sarcopenia. O que varia é o grau. Um tem 90%, ou tem 80%, ou tem 10%, ou tem 5%, mas tende a ter, certo? Então, isso é fundamental, que, inclusive, a sarcopenia, entre as coisas do mal que ela faz, ela aumenta a resistência à insulina. Você vai piorar o controle do diabetes. Então, só por baixo falando nisso, além de vários outros aspectos. E esse aspecto da diminuir a sarcopenia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é evitar medicações que têm grande perda de peso, certo? Porque hoje a gente já sabe, isso tem que ficar claro, que a hora que você vai emagrecer um paciente, embora, se você disser, principalmente para uma mulher, que você tem um remédio para perder peso, ela vende até o carro, certo? Para comprar aquela medicação. Mas nós temos que lembrar, para benefício metabólico, uma diminuição de 5%, melhor ainda, de 10% do SSP, já causa inúmeros benefícios da parte cardiovascular e também metabólicos. Então, não é querer pegar aquela pessoa, como eu falo desde que comecei a tratar a obesidade, fazer um tratamento em rampa. Ah, você está com 40 quilos de excesso, vamos perder esses 40. A chance de dar certo é zero. Tá? Vamos fazer em escadas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma meta de perder 10% do seu peso. A hora que nós perdemos 10%, vamos analisar com calma, se está na hora da gente perder mais um pouquinho, vamos dar um tempo, porque os benefícios você já vai ter. É lógico que em vez de perder 10, você perder 15, vai ser mais vantagem. Mas aí a gente tem que analisar o problema da sarcopenia. Quando você perde peso, você perde também massa muscular. E todo idoso tem sarcopenia, como eu falei, o grau que varia. E se você vai perder uma grande quantidade de peso, você vai ter também uma diminuição de massa muscular. Então, o que é que fazer nesse paciente? Você teria, então, que fazer um exercício físico de resistência nesse paciente. Esse exercício de resistência tem que fazer também, mas ensinando ele a fazer, respeitando a idade dele. Você não vai querer que ele faça com 78 anos o que o filho dele de 38 faz, certo? Não. Nós temos que ir devagar com a louça, criar hábitos, devagar, gradativamente. Você não aumenta a massa muscular de ninguém em 1 mês, 2, 3, não, gente. Isso é com longo tempo que você vai conseguindo êxito. Então, você fazer a pessoa respeitar aquilo, gostar daquilo. Eu falo que é igual tomar banho e escovar dente, certo? Você pode não gostar, mas você tem que tomar banho e escovar dente. Então, você tem que fazer esse exercício físico gradualmente. Agora, esse exercício físico purinho também, não tem jeito, você tem que adequar a alimentação desse indivíduo. Vai cair de novo na Simone. E essa alimentação é hiperproteica. Mas mesmo a hiperproteica, mesmo você coloca, você quer, a pessoa tem que ingerir 1,2 gramas
de proteína por quilograma de peso, talvez não tem casos que tem mais 1,5 por aí, a quantidade, você vai traduzir isso em carne, a pessoa é muito grande. Idoso já não gosta, como o Marco Túlio falou claro aqui. Você quer agradar o idoso, é uma canjinha de galinha, é um café com leite com brodo fubá, pão de queijo, e olha lá, certo? E ele sempre mente para mais, né? Aquilo que eu falei, você jantou, mãe? Jantei, né? Já estou até por aqui. Você vai ver, empregado, fala que ela tomou 2 colheres de sopa. Então, é muito importante o que foi falar de suplementos também, certo? Agora, tem que saber dar os suplementos, que aí entra de novo o problema de marca de indústria, que quer vender, né? Então, não é aquele suplemento que você viu falar no jornal, na televisão, aquela artista famosa, olha como é que eu era um mês atrás, como é que eu estou agora. Não, não é isso. É uma pessoa que tem conhecimento, entendimento sobre o assunto que vai te ensinar, sem querer vender. Ela quer te ensinar. Aí que entra essa suplementação. Eu respeito muito o uso da creatina, certo? Eu acho muito interessante o uso da creatina. Gosto muito dessas suplementações com albumina, né? A maioria dos meus pacientes tomam 4 colheres de sopa por dia, mas mesmo fazendo isso, não dá para atingir a meta. Você tem que ensinar esse paciente a aprender a gostar de alimentos ricos em proteína, como a clara de ovo, como a carne, porque esses alimentos, se ele aprender, ele vai dobrar ou triplicar. Porque às vezes você conversa com sua mãe, ela come uma coxinha pequena de frango por dia, mas todo dia não, que às vezes eu enjoo, certo? Você mostrar para ela que, como eu falei antes, é igual escovar dente, tomar banho. Você tem que criar esse hábito, é um hábito interessante você criar. Então, o que nós temos que fazer, então? Evitar essas grandes perdas de peso, pessoas querer perder 30, 40, 50% de peso, tratar o paciente como fosse escada, metas 5 a 10%, já conseguiu êxito, quem sabe a gente vai depois tentar outros 5 a 10%, adequar a ingesta de proteína. Agora, a hora que dá proteína, lembrar que 80% dos diabéticos um dia vão ter nefropatia. Então, você tem que analisar esse rim se ele tem condição de receber uma carga proteica. Ver se esse paciente está tomando drogas que protegem o rim, né? E os protegem o rim da do coração, que são os inibidores da PP4 e são os agonistas receptor de LP1. Mas essa proteção não quer dizer que você vai impedir, não. Eu falo, quando está tomando essas drogas, é igual você está dormindo num lugar que tem muito ladrão, você vai fechar as janelas. Você fechando as janelas, diminui a possibilidade do ladrão entrar. Mas você não impede que o ladrão entre. Entendeu? Então, a hora que você está dando agonista, eu dou porque é muito mais caro, dá efeitos gastrointestinais, mas aí ele não vai ter problema renal nem cardíaco. Não é nada disso, não. Você vai diminuir a possibilidade. Então, numa síntese final, a gente lembrar que não tem uma mágica de um remédio maravilhoso que você perde 30, 40 quilos, embora o marketing atual da indústria é pesadíssimo a favor disso, além da picaretagem de vários remédios que estão inventando por aí, mas na verdade, se fizermos uma adequação numa perda de 5 a 10%, quem sabe no futuro outra, darmos orientações quanto a ingesta de proteína aumentada, aumentar o exercício físico com carga de resistência e evitar todas as complicações que falei, com certeza nós vamos ajudar esse paciente. Ouvimos o professor Saulo falando de creatina, albumina, suplementação, alimentação hiperproteica. Então, nossa pergunta é: como ajustar o tratamento nutricional dos diabéticos com obesidade sarcopênica, de forma a colaborar o controle glicêmico e emagrecimento, mas sem reduzir a massa e força muscular? Aliás, muitas vezes nós temos que aumentar essa força muscular, né, frequentemente, para melhorar a vida dessa pessoa, né? Então, outra pergunta aí de $1 milhão. Então, essa pergunta mostra bem a importância interdisciplinar, né? Nós precisamos, como o doutor Saulo falou, do exercício, esse exercício resistido, porque ele vai ajudar a melhorar a massa muscular, que é a chave, porque essa massa muscular, ela é o tecido ativo ali, que vai captar essa glicose que está sobrando. Então, assim, a gente precisa obrigatoriamente fazer movimento, fazer exercício resistido para melhorar essa questão muscular. Para isso, além do exercício, eu também preciso prestar atenção na nossa amiga proteína. Essa proteína, como o doutor Saulo bem reforçou, a gente precisa pensar em 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso para a gente iniciar. Vamos evoluindo aí para chegar a 1,5. Lembrar que a maioria dos nossos pacientes, das nossas pessoas idosas aí que a gente acompanha,
eles já vêm consumindo muito pouca proteína. Então, eles consomem em média 0,6, 0,4 gramas, né, por quilograma de peso. Então, a gente vai ter que fazer um escalonamento devagar para chegar nesse 1,2, depois no 1,5. Como bem lembrou o doutor Saulo, a gente, claro que vai ter que olhar essa função renal e ver como é que ele está naquele momento. Por isso, esse escalonamento gradativo da proteína. Como que eu faço e como que a gente orienta inicialmente? A gente precisa conseguir comer, né, a proteína em todas as refeições. A gente também tem um limite metabólico de absorção dessa proteína. Então, não adianta eu usar, às vezes, suplementos industrializados para chegar no minha 30, por exemplo, 30 gramas ou 40 gramas de proteína por refeição, se eu não consigo metabolicamente aproveitar isso. Então, a gente tem um teto ali que para idoso é em torno de 30 gramas de proteína por refeição. Essa proteína de alimento, que pode ser leguminosa, pode ser a carne, pode ser o ovo, pode ser um queijo, né, um iogurte, enfim, que pode estar complementada com um suplemento industrializado em alguns momentos. Mas eu também posso, Marco, usar o próprio alimento como suplemento, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para fazer cubos de carne caseiro, com frango, com carne suína ou com carne vermelha, por exemplo. Cozinha lá com os temperos que a pessoa gosta, bate no liquidificador aquele caldo e a carne, faz um caldo grosso dessa proteína, congela em forminhas de gelo, e esses cubos que vão estar pronto, que o cuidador pode fazer, que a própria pessoa idosa, né, também pode elaborar, já fica pronto. E aí eu posso pegar, por exemplo, alguns cubos desse e colocar no molho da carne que ele vai consumir, num caldo do feijão que ele vai estar consumindo na hora do almoço. Então eu vou estar suplementando mais proteína, o volume ali da proposta da refeição não vai aumentar muito, então ele consegue dar conta de consumir, e é com alimentos e não suplemento industrializado. Então esse é um caminho que dá para fazer. Ah, dá trabalho? Dá trabalho uma vez na semana, uma vez por mês, enfim, conforme vai fazendo. Mas é uma opção interessante que não é industrializada e que pode ser feito para aumentar a densidade proteica sem aumentar muito o volume. Também podemos usar suplementos, módulos proteicos, que tem hoje uma enormidade aí no mercado, com sabor, sem sabor, né, em pó, que a gente pode adicionar no iogurte, se for o caso, no caldo do feijão, no molho da carne e assim por diante também. Também é uma opção. Mas qual que é a importância disso? A proteína vai ajudar a gente a melhorar essa massa muscular a médio, longo prazo, como bem ressaltou o doutor Saulo, não é de um dia para o outro, não é instantâneo, né, o processo. E também a proteína vai ajudar a pessoa, no caso obesa, ter uma saciedade um pouco maior, então a vontade de ficar comendo a cada pouco não vai acontecer. Muitas vezes o obeso e diabético, ele acaba aumentando o peso ou diminuindo a perda, porque ele come uma fruta, daqui a pouco ele come um pedaço de bolo, daqui a pouco ele come um pedaço de pão, e ele vai comendo cada pouquinho. Carboidrato, que tem um esvaziamento gástrico rápido, que faz um pico glicêmico, mas daqui a pouco já sente fome de novo. Então, se eu incorporar a proteína, eu ajudo a melhorar essa saciedade. Outra coisa importante, que às vezes é tido como um tabu, ou será que funciona, será que não, é a sequência da alimentação, dos alimentos. Então, por exemplo, eu vou almoçar. Se eu, para o obeso diabético, se eu oriento ele começar comendo pela salada, pelo legume, na sequência pela carne, que é a proteína, e por último o complemento, que geralmente é carboidrato, essa sequência de primeiro verduras e legumes, segundo proteína, em terceiro o complemento com carboidrato, faz com que eu tenha digamos, uma alavanca ali metabólica invisível. Por quê?
porque eu proporciono, por exemplo, a fibra e a água da salada e do legume, eles vão acabar fazendo um gel viscoso no estômago, que faz com que tenha um retardamento ali do esvaziamento gástrico, para que quando chega a proteína e o carboidrato ali do complemento da refeição, vai ter uma absorção mais lenta. Isso eu vou fazer o quê? Vou aumentar saciedade, eu vou ativar hormônios no intestino dessa saciedade e resumindo, né, a gente vai conseguir reduzir pico glicêmico e também cuidar com não ter, quedas bruscas aí da glicemia. Então a sequência de como a pessoa vai comer também impacta nesse controle de peso e nessa perda de peso na sequência aí do obeso diabético. Excelente, Simone. Só faltou falar uma coisa que você que me ensinou, que eu faço com meus pacientes aqui no SUS, que é quem não tem os idosos que não têm intolerância à lactose, né, e são do SUS, eu pego leite em pó e acrescento ao leite. Aqui muitos consomem mingau à noite, eu não sei se no resto do Brasil é assim, então eles tomam leite suplementado por leite em pó, né, no mingau, para poder aumentar o aporte proteico sem gastar, porque nós estamos lidando com pessoas com um pouco a condição financeira, aprendi contigo, e funciona. É uma mais uma opção, né, tanto o leite em pó, que a gente pode usar daí o leite em pó desnatado, nesse caso, num leite também desnatado, ou o leite em pó num iogurte também desnatado, né. Nós temos aí também, algumas marcas aí industrializadas que trabalham já com essa ideia de enriquecer com whey, por exemplo, iogurtes, só que fica muito mais caro e é também industrializado, então acaba favorecendo processos inflamatórios aí sistêmicos que a gente não quer. E se a gente usar, né, como você bem lembrou ali, colocar o leite em pó no iogurte ou no leite mesmo, e aí ou em preparações no molho branco ou no mingau, é a mesma ideia dos cubos de carne, né, a gente vai estar concentrando proteína, vai manter o mesmo volume ofertado, assim a gente garante que ele consegue consumir melhor essa densidade proteica também, né, bem lembrado aí. Posso acrescentar um pequeno item? Como endocrinologista, eu não estou aguentando. É o seguinte, Pode. nós sabemos que no idoso a incidência de osteoporose é muito alta, certo? E quanto mais velho, pior ainda. E das causas disso é a baixa ingestão de leite dos pacientes. E a hora que vocês falaram de colocar leite em pó no leite, eu sorri aqui de uma alegria maravilhosa que eu estou aumentando. Eles tomam pouco leite, eles tomam às vezes uma xícara de café com leite por dia, certo? E a maioria fala não gosta de queijo, ainda tem isso, certo? Então é importante, você falou, mas tem outro lado da notícia. Qual que é o outro lado? Esse leite, você está fazendo ingestão de cálcio, mas para esse cálcio ele precisa ser metabolizado, e para isso precisa da vitamina D. Então é fundamental que a vitamina D, vamos deixar claro, muitas pessoas não sabem, não é vitamina coisa nenhuma, ela é hormônio, foi nominada erradamente e perdurou. Então, se esse hormônio estiver baixo, você tem que completar essa vitamina D, e com essa ingesta aumentada de leite, você vai receber, de tabelas, vai tratar a osteoporose desse idoso, que facilita fraturas, porque eles caem até com mais frequência. Não podia deixar de falar. É, não, por isso que eu comentei aqui, né, que foi um aprendizado que eu tive com a Simone há um tempo atrás, falei: "Não podemos deixar escapar". Saulo, mudando um pouquinho de assunto, você já chegou a pincelar um pouco sobre essa questão que eu vou te fazer, que é o aumento importante da prescrição dos agonistas GLP-1 e dos duais GLP-1 GIP. Claro que sabemos que no manejo de diabetes tem aquelas pessoas que têm aquela situação, por exemplo, lesão de órgão-alvo, com essa indicação dessa classe, mas tem muita prescrição também visando o emagrecimento. Só que nós temos, quando lidamos com idosos, nós temos questões dos sarcopênicos, as pessoas que são frágeis e que a perda de massa muscular, força muscular com esse fármaco é um problema. Então a grande pergunta é, considerando a pessoa idosa, quando, como, para quem eu prescrever? Se é uma classe dessa, quando nós estamos lidando com idoso. Muito obrigado pela pergunta, porque você está pondo a bola no pênalti para mim, né? É o seguinte, eu fundei a Sociedade Brasileira, o Departamento de Diabetes idoso da Sociedade Brasileira de Diabetes em 2010, né? Porque eu achava um absurdo a SPD ter 13 departamentos, não ter um diabetes idoso, sendo que 16% da população do Brasil são idosos, né? Então essa população não existe, né? Então nós mostramos
que é importante tratar o idoso diferente do não idoso. Mas a gente só falava isso. Então, em 2022, fim de 2022, nós resolvemos fazer a diretriz do tratamento diabético idoso e criamos. E, para minha alegria, a receptividade foi tão grande que 2 anos depois, agora em 2025, pediram para mim fazer a atualização dela. Eu achei nada mais do que justo convidar 2 geriatras famosos. E um desses 2 geriatras famosos para nos ensinar também é o Marco Túlio, está aqui presente. Ele nos deu a honra na SBD de aceitar pertencer ao departamento de diabetes tipo 12 e nesse departamento me ajudar a fazer a atualização do tratamento do diabetes idoso, né. Muito bem. Essa última diretriz está acessível a quem quiser, é só entrar no Google, jogar lá Sociedade Brasileira de Diabetes Diretriz, vai aparecer para vocês um ícone que você cria e vai ter todos esses aspectos lá. Tem a antiga, tem a nova e outros itens importantes no idoso, como a parte de virose, etc. Muito bem, o que que a diretriz fala para responder à pergunta do Marco Túlio? Ora, a gente sabe que hoje em dia, como eu falei anteriormente, você fala principalmente para a mulher que você tem um remédio que emagrece, ela vende até o carro dela para comprar o remédio. Se bobear, vende apartamento, certo? Então, isso apareceu vários picaretas, então, fazendo inclusive cópias não verídicas desses agonistas. Que os agonistas, eles vieram para ficar. São drogas sérias, são drogas éticas que vieram para ficar. Mas, como eu disse, a propaganda está muito grande, estão achando que aquilo resolve tudo. Que uns dias fala que até tira verruga, que apaga os pecados, etc e tal. Não é bem assim, não faz voltar o ente amado, não é bem assim, né? Os agonistas têm seu espaço. E a diretriz para o idoso é muito clara. Na diretriz para idosos, a primeira coisa que a gente tem que ver se o paciente ele tem a glicohemoglobina acima de 10 ou abaixo de 10. Se for acima de 10, é insulina. Você tem que insulinizar esse paciente. Insulinizar não quer dizer que é para o resto da vida. Ah, doutor, toma isso. Não, que ele pode estar precisando ser insulinizado porque ele está tendo uma infecção, ele está com uma pneumonia. Você vai matar aquele bicho, tem 10 dias, tirar a insulina dele. Ou às vezes que ele está com hábitos péssimos, tratamento horrível, você não vai demorar 10 dias, mas vai demorar 20 ou 30 ou 40 e vai tirar também. Mas agora, existe um grupo que é porque a célula beta morreu. Quando a célula beta morreu, embora diabetes tipo 2 ele não tem destruição de célula beta igual tipo 1 autoimune, mas ela vai sendo destruída por causa que a glicose aumentada e o lípido aumentado, que é associado com diabetes, vai destruindo a célula beta. Então, nesse caso, você vai insulinizar. Mas o diabetes tipo 2 você insulinizou, ele não vira tipo 1. Você continua com os medicamentos para o diabetes tipo 2. Você vai somar a insulina. Então, nesses pacientes, se a glicohemoglobina está acima de 10, é insulina. Se está abaixo de 10, não. Se está abaixo de 10, você vai ver o segundo item, que é o peso do paciente. Se o MC está abaixo ou acima de 22. Se ele estiver abaixo de 22, você tem que dar droga que não emagrece a pessoa. Então, que droga é essa? Geralmente você vai dar os inibidores P4, que é a primeira indicação, que ele não emagrece ninguém. E tem todos os benefícios do agonista quanto ao metabolismo do hidrato carbônico. E se tiver acima de 22, você faz associação do T4 com metformina, sempre lembrando que metformina não pode dar com clíris renal abaixo de 30, certo? Você dá a associação dos dois. E se você tem uma contraindicação ao inibidor do DP4, você vai dar uma outra droga que não seja o agonista, porque o agonista não pode ser dado junto com ele, porque os dois atuam no mesmo receptor. Então, você nunca pode dar inibidor do DP4 junto com o agonista. Você poderia dar junto com a metformina, ou você pode, em vez da agonista, você pode dar as glitazonas, glicazonas não, desculpa, inibidor de GLT2, que tem pelo menos 3 tipos no comércio. A gente não dá a Saxa, porque ela, desculpa, a Saxa não entra nesse aspecto, né? Inibidor TP4, você não dá a Saxa porque ela aumenta a insuficiência cardíaca. Então, quando é que eu vou dar os agonistas? Eu tenho que ter um MC acima de 27. Porque aí sim ele está com excesso de peso, mas esse acima de 27, eu não vou ficar muito preocupado na agonista também não, que o próprio propaganda das indústrias fala que ele perde muito peso, ele chega a perder 15, 20%, que eles falam que então o paciente com 28, com 29 estão preocupados. Então qual seria a indicação desses agonistas? Seria com MC acima de 30 ou com problemas já cardiovasculares importantes e renais, porque eles protegem o rim e o coração. Mas nesses pacientes que se daria essa indicação, mas a hora que você indica, você tem também que ensinar algumas coisas, porque não é só do bem não, todo remédio tem efeito colateral. O primeiro que chama atenção, como foi colocado aqui, a gente tem que explicar direitinho, é que eles têm uma ação, diminuir a velocidade gástrica,
e faz com que esses indivíduos tenham efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia. Isso tudo pode aparecer, embora o laboratório fale que isso dura só 10, 20 dias, não é bem assim não. Tem paciente que tem até que tirar a droga. Tem paciente que tem que tirar a droga. Então, você tem que primeiro explicar ao paciente que isso pode acontecer. Realmente, a maioria deles, com 2, 3 semanas, diminui esse aspecto, né? Isso é importante explicar para esse paciente. Então, você explicar esse problema de efeitos colaterais, que alguns chamam de efeito adverso, quando se dá o agonismo receptor GLP-1. A outra coisa que eu chamo a atenção é o preço, que eu acho altíssimo. Minha sorte, ou sorte dos pacientes diabéticos, é que está perdendo a patente, então vai ter vários concorrentes e os preços vão despencar. O idoso sempre ganha menos do que o não idoso. Eles têm uma perda, principalmente aqueles que são funcionário público. Você pega um sujeito, os aumentos que o funcionário público tem aí, por exemplo, em 10 anos, você compara com pessoa que aposentou, talvez não é nem metade. Então, geralmente, o idoso para com atendimento, às vezes particular, quando é um advogado, quando é um médico, quando é engenheiro. Então, o preço altíssimo dessa droga, você tem que analisar os riscos-benefícios quanto a isso. Sim, ele perde muito peso, mas será que nesse paciente eu estou querendo que perca muito peso? Né? Então, para mim, tem que ter um MC acima de 30 ou problemas associados cardiovasculares importantes, mas lembrando que a hora que você toma isso, você não evita, como eu já falei, os eventos cardiovasculares, você diminui a possibilidade. É um benefício, sim, mas é uma droga ainda muito cara, é uma droga que você faz uma perda brusca de peso, é uma droga que você, ao dar em primeiro idoso, você tem que fazer tudo que a Simone nos ensinou quanto à alimentação, não só da proteína, mas também do cálcio nesses indivíduos que se alimentam pouco. Aí sim, se ele preencher todos esses aspectos, que seria interessante esse agonista. Mas na hora que dá agonista, tem duas coisas que eu chamo ainda atenção. Primeiro, é ver se ele é uma droga real ou não é uma falsificação. Porque o mercado todo está cheio de falsificação. E aquilo pode ser extremamente perigoso, né? Infelizmente, o governo e a indústria estão conseguindo bloquear essa picaretagem, né? E segundo, lembrar que essa perda de peso deles é geralmente em torno de 6, 7 meses. Depois disso, o que ocorre geralmente é platô. Então, até a indústria coloca que esses indivíduos deveriam tomar para não voltar a aumentar peso. Mas eu começo a analisar, mas será que vale a pena apenas para não aumentar peso? Será que não era mais interessante mandar na Simone, né, para as orientações, para manter peso? Né? Essa droga é falada que ela perder muito peso. Então, será que um paciente tem 1 ano e está tomando um preço altíssimo, valeria a pena? Então, todos esses aspectos têm que ser analisados. Mas o que chama a atenção, sim, uma droga séria, ética, veio para ficar e tem seu espaço. Mas deveria dizer ao paciente também os eventos adversos e a forma correta de receitar essa medicação. Ah, excelente, excelente. Olha, eu diria que daria para conversar aqui por horas, mas infelizmente é um podcast, né? Então a gente precisa seguir o tempo e encerrar o episódio, sabe? Então agradecemos muito mesmo, viu? Aos nossos convidados, professor Saulo, obrigado pelo carinho de sempre. Agradecer aqui publicamente o convite para participar de diretriz do diabetes no idoso. Foi um prazer, uma honra fazer parte do grupo que fez a revisão. Agradecer também a Simone, pela parceria de sempre, estamos juntos aí no conselho consultivo, na comissão do SBGG-CAST, e, então muito obrigado pela excelente oportunidade de discutir o manejo de diabetes na pessoa idosa, incluindo assuntos complexos que muitas vezes, não é abertamente conversado quando nós falamos aqui, hipoglicemia, obesidade sarcopênica, que são temas, vamos dizer assim, quem precisa e quem não precisa de agonista de GLP-1, então é uma grande oportunidade. Aos nossos ouvintes, nosso muito obrigado pela audiência, pela fidelidade, também por estar nos curtindo nas mídias sociais, né? Estamos aí no último mês, foi uma dos primeiros posições aí de curtidas da SBGG. Nos seguir, né? Convidar a todos a seguir a SBGG Oficial nas mídias sociais. E muito obrigado e até o próximo episódio do SBGG Cast. Um abraço a todos. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.